Vamos começar com a Clara? Pode ser? Prefeito, vereadores, bom dia ou boa tarde. Eu gostaria de saber a respeito da prefeitura em si. Afinal de contas, está anunciando o novo secretariado, mas onde ficará a prefeitura? Vai para onde era a Niase? Vai se manter? Como vai ser isso? Olha, nós assumimos um compromisso com a cidade de criar um hospital municipal dentro de Taboão da Serra. Isso não é segredo para ninguém. O meu objetivo sempre foi construir onde é um novo espaço da prefeitura. Inclusive estava lá até agora. É um excelente espaço para a criação do hospital municipal. Porém, nós precisamos ter cautela nesse momento, até porque hoje eu vejo que boa parte da prefeitura já está sendo direcionada para lá. Houve um investimento grande para fazer essa reforma e transformá-la numa prefeitura atual. Então nós precisamos entender juridicamente se nós conseguimos realmente de fato desistir desse projeto de transformar em prefeitura, né, para a transformação do hospital municipal. Porém, o que eu sempre disse na campanha, lá seria um hospital municipal e nós permaneceremos na antiga prefeitura. Caso isso não seja necessário, nós faremos uma inversão. Onde é a prefeitura antiga, lá nós criaremos um hospital municipal e ali a gente ficaria a prefeitura. Isso vai depender muito juridicamente do que nós pretendemos fazer. Mas se depender da minha vontade, o nosso objetivo seria permanecer na prefeitura antiga e o espaço da Niase transformar no hospital municipal. Resta saber se isso é possível sem trazer nenhum transtorno jurídico para a prefeitura e para a minha pessoa como prefeito. Toledo. Eduardo Toledo, Portal Taboarense, bom dia a todos. Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho dessa transição que está acontecendo. A gente tem informação da dívida da prefeitura que pode passar de 200 milhões de reais. Tem também a questão da Taboão Prévia, a contribuição patronal que está sendo paga, já deve ter 30 milhões de dívida. Isso daí ontem foi falado aqui na Taboão Prévia. E a gente tem o CRP, né? E isso pode dificultar o início do governo de você. Eu também queria que você falasse um pouquinho do chefia de gabinete que você não citou. Eu queria que você confirmasse quem que você pensa em chefiar e como você vai transformar a chefia de gabinete realmente num órgão para te auxiliar, não como que é hoje, uma recepção praticamente. Obrigado. Inclusive, eu ia até falar justamente isso. Antes de você responder, só preciso fazer aqui uma correção da minha fala dos secretariados. Tem duas pessoas que eles vêm também com o status de secretário, eles compõem a chefia de gabinete. Nós estamos montando uma chefia de gabinete um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. Tá? Duas pessoas, uma delas que está aqui presente, representando é o Rígio, Eduardo Rígio, que ele vem também, ele compõe o grupo da chefia de gabinete. Tá? Vai estar lá, o Rígio vai ser uma pessoa que vai estar muito próximo ali, vai ser a pessoa que vai me ajudar para a gente discutir os projetos que nós vamos mandar aqui para essa casa aqui de lei. E além do Rígio, nós temos também o doutor Alexandre, acho que todos conhecem. O doutor Alexandre é uma pessoa que trabalhou por muitos anos com a família Fernandes. Hoje ele trabalha na LESP, na Assembleia Legislativa. A partir de janeiro ele vai estar saindo da LESP, do gabinete da Analice, e vai estar compondo, junto com o Rígio, a chefia de gabinete. Tá? Então, só para a gente dar sequência aí, né, para não ser injusto com o meu amigo Rígio aí, que tanto lutou, tanto me ajudou para chegar até aqui onde estou. Não só o Rígio, mas como muitos que estão aqui presentes hoje. Mas respondendo a sua pergunta, Eduardo, é assim, ó, hoje a Prefeitura de Taboão da Serra, financeiramente, ela enfrenta um momento muito difícil, e isso não é somente a Prefeitura. Eu não estou aqui fazendo uma crítica à administração do Aprígio. Eu acho que 90% das cidades hoje vivem uma realidade financeira muito difícil. Tá? Eu acredito também, pelo que eu venho acompanhando, não somente as informações que a gente recebe hoje da Prefeitura, mas pelo que eu venho acompanhando também dentro do que o Tribunal de Contas do Estado vem divulgando, Taboão da Serra, provavelmente nós devemos receber essa gestão com quase 200 milhões ou 200 milhões de dívida financeira. Então, é uma situação que nos preocupa muito. A gente precisa ter pé no chão,
A cidade hoje, através da nossa candidatura, da nossa eleição, até da nossa vitória, o resultado que nós tivemos na urna, praticamente 90 mil votos, gera uma expectativa muito grande dentro da cidade, dos eleitores, dos moradores da Ponta Serra. E a gente vai precisar ter muito cuidado. Eu vou precisar de muita seriedade, muita responsabilidade de cada secretário para me ajudar nesse processo, porque nós estamos encontrando uma prefeitura com déficit financeiro muito grande, tá? E uma expectativa maior do que esse déficit da população. E nós precisamos encontrar esse equilíbrio, fazer essa balança. A cidade precisa voltar a crescer, precisa voltar a desenvolver e ao mesmo tempo ela tem que economizar. Aí entra os deputados estaduais da nossa cidade e todo esse trabalho político que nós queremos fazer para a captação de recursos. Então, acho que é dessa forma que nós pretendemos encontrar esse equilíbrio. Essa questão da tabela prévia também é uma questão que nos preocupa muito. A gente tem conversado bastante, a equipe de transição tem conversado bastante com o Júnior, que é o atual secretário de administração, com o futuro secretário que será o Adelson, para a gente encontrar um caminho que isso não venha atrapalhar no desenvolvimento e no crescimento da cidade, né? Estamos buscando aí, se não me engano, Adelson, se eu estiver errado, você me corrija, a gente está buscando um parcelamento para que a gente possa aí, de fato, sanar essa dívida e a cidade está bom também e que não comprometa o desenvolvimento aí da cidade. Próximo. Alan Reis. Boa tarde, prefeito eleito, boa tarde, vereadores e vice-prefeito eleito. Daniel, na campanha se falou muito da participação das mulheres no seu governo. Dos nomes anunciados, apenas uma mulher. Eu queria saber por que a participação das mulheres nesse primeiro momento é tão baixa e se a expectativa desses nomes que ainda não foram citados ter mais alguma mulher. Sim, nós temos 6 secretarias em aberto, tudo é possível, tá? A participação da mulher dentro do nosso governo, dentro da nossa gestão, ela não se limita a secretariado. Ela começa pela vice-prefeita, que é uma mulher, temos uma secretária mulher e teremos diversas outras mulheres que vão participar também do governo. Muitas vezes não como secretária, mas, volto a dizer, um governo, ele não se baseia somente no secretário, todo mundo tem sua importância, desde a pessoa que vai estar lá como frente de trabalho, como secretário de administração. Então, acho que todo mundo tem essa importância. Logo vocês vão ver que o nosso governo será composto por muitas mulheres em cargos importantes, cargos de chefia, cargos de direção, que são realmente aquelas pessoas que ficam ali no front, no dia a dia de uma gestão pública. Então, essa questão da mulher dentro do nosso governo, você pode ter certeza que a mulher vai ter vez, vai ter voz e vai ter espaço. E logo vocês vão sentir essa presença feminina. Inclusive, teve uma aí que foi muito criticada aí, ela não faz parte da gestão, mas da imprensa, porque ela soltou um monte de nomes, né? A Sandra, que está aqui, é minha amiga, ela usou da amizade que a gente tem numa conversa informal, porque muitos ficaram aqui preocupados, peço desculpa, não foi uma falta de respeito com ninguém, mas eu tenho uma intimidade com a Sandra, eu tenho uma amizade com ela. A Sandra, ela participou muito, ela me ajudou muito na eleição. E eu fiz uma conversa informal, né? Aí eu já aprendi que não dá para ter conversa informal com um jornalista que eles publicam, né? Mas enfim, eu acho que o que a Sandra publicou também, gente, com todo respeito, acho que a gente quer começar de uma forma, não era segredo para ninguém. Eu acho que dentro da política não existe segredo, essa é a verdade. Talvez um nome ou dois poderia ter segredo, mas antes mesmo dela colocar, o Toledo colocou alguns nomes, o Adilson também colocou um monte de nome, né? Então assim, não tem... Gente, desculpa falar e vocês sabem mais do que eu. Você fez uma reunião política de 2 pessoas, já não é mais segredo. Infelizmente na política é assim, então, né? Peço desculpa para vocês, não foi uma questão, viu, Sandra, de querer privilegiar ninguém, muito pelo contrário, mas uma coisa que aconteceu. Mas enfim, pode ter certeza que as mulheres terão vez aí na nossa gestão. Bom dia. Nas caminhadas, prefeito, nós tivemos muitos pedidos da população no quesito saúde e segurança. E eu gostaria de saber, já no início do seu mandato, quais são as primeiras ações nessa área que as pessoas tanto clamaram durante as caminhadas. Desculpa, você pode repetir aqui a pergunta? Posso? Eu gostaria de saber qual seria a sua principal
são áreas prioritárias aqui no município e foi a população tanto clamou durante as caminhadas que nós, o Informativo Taboão, o Clínico Regional, acompanhou nas eleições. Bom, vamos lá. Com relação à saúde, o nosso principal objetivo de imediato, a primeira coisa que nós vamos fazer é conversar com todas as terceirizadas, avaliar o contrato, tá? E fiscalizar, vou pedir inclusive a ajuda dos vereadores, a gente vai fiscalizar com rigor todos esses contratos, porque eu entendo que se esses contratos realmente seguir a risca, eu tenho certeza que o atendimento à população vai melhorar e vai melhorar muito. Então nós precisamos garantir que realmente, de fato, o Antena, o Akira Talha e o pronto-socorro infantil, realmente os contratos que nós temos vigente hoje, que as empresas sigam a risca para que a gente melhore o atendimento à população. Vamos visitar cada unidade básica de saúde, conversar com os profissionais, tá? Pedir mais empenho para cada um deles, que eles possam realmente, de fato, desenvolver um bom trabalho. Vamos entender a necessidade que cada funcionário tem para que a gente possa realmente dar condição para que ele possa desenvolver esse bom trabalho. E tem algumas coisas que nós pretendemos implantar, né, como a telemedicina, enfim, fazer a questão do pronto-socorro da UBS do Margarida Sanduares, que é um desejo meu, que a gente implante ainda esse ano de 2025, que se inicia em breve, tá, para que a gente realmente possa, aí, de fato, melhorar a saúde. Na questão da segurança, eu acho que parte muito eu quero fazer uma agenda, tanto com o seccional Hélio Bressan, chamando aí todos os delegados da Polícia Civil, os capitães da Polícia Militar, tá, junto com o comando da Guarda, nós em breve anunciaremos, tá? Pode ter certeza que você vai compor, é um compromisso meu, tá, com você, até pela sua competência, pela sua capacidade, a gente sentar, a gente conversar, e acho que nós precisamos fazer essa união na questão da segurança, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. Só dessa forma nós conseguiremos aí, de imediato, dar uma cara nova aí para a segurança da nossa cidade. Dentro do seu plano de governo existem políticas públicas voltadas para o combate das desigualdades, para o combate ao racismo, a valorização e promoção também das culturas periféricas que tem dentro dos nossos territórios, né? E aí gostaria também aqui só de mencionar uma gestante de 7 meses utilizando equipamento de saúde e está muito precária a situação das UBS. Gostaria de saber também se esse é um compromisso do senhor. Inclusive, em uma das minhas consultas, eu ouvi da médica que meu bebê tinha morrido porque o equipamento novo dele não funcionava. E aí eu tive que ir para outro hospital para confirmar se meu bebê estava vivo ou não. E isso também é uma forma de violentar e vitimar essas mulheres, né? Eu sei que isso não acontece só comigo, mas com todas as gestantes que utilizam o equipamento de saúde. Então, essas duas perguntas, né? Primeiro, quais políticas para a população preta periférica, principalmente na área de lazer, de cultura aqui na cidade, e esse compromisso também com a saúde, com as gestantes aqui no município. Olha, bom, uma excelente pergunta, tá? A nossa intenção de criar a Secretaria de Cidadania é justamente isso. Eu acho que, volto a dizer também, são temas muito utilizados durante campanhas eleitorais. E depois passa a eleição e a prática não acontece nada. Então, o nosso objetivo hoje é criar a Secretaria da Cidadania, é justamente isso. Abaixo dessa secretaria, né, na verdade, no corpo dessa secretaria, a gente vai tratar especificamente de temas importantes como esse, dessa questão do racismo, do preconceito, da igualdade racial, enfim, das questões religiosas, as questões das mulheres. Então, serão subpastas dentro da pasta da cidadania. E convido a você também, tá, a discutir esse tipo de política pública conosco, trazer novas ideias. Tá, volto a dizer, gente, uma coisa que eu sempre disse durante a campanha: nós não sabemos de tudo. Né? O que nós precisamos é unir as pessoas que realmente querem fazer política do bem dentro da nossa cidade, para que a gente possa desenvolver um projeto sério dentro da cidade. Então, convido você, tá, a discutir política pública conosco, tá? Assim que a gente montar esse corpo técnico aqui, pode ter certeza que a gente vai sentar e vai discutir as ações que nós teremos durante esses 4 anos. Tá? E na questão da saúde, o
que você está falando aqui é apenas mais uma constatação do que muitas pessoas estão passando dentro da cidade. Por isso que eu defendo muito, gente, que secretariado, lugar de secretariado não é dentro de uma sala. O lugar de secretariado é rodando os equipamentos públicos, é rodando a cidade, é conversando com a população. E mais que isso, gente, trazendo a verdade para o prefeito. Tá? Não adianta o secretariado chegar para o prefeito, está tudo bem, está tudo uma maravilha, o prefeito sai na rua, falta apoiar, não é verdade? Então, é isso que a gente precisa, do secretariado na rua e trazendo a verdade para o prefeito. A verdade não pode vir só no último mês da eleição, não. Bom. Marcelo, você vai convidar o ex-prefeito Buscarini para fazer parte do seu governo? Olha, boa pergunta, tá? O Buscarini eu ainda não tive a oportunidade de sentar e conversar com o Buscarini. Eu tenho também uma gratidão com o Buscarini. O Buscarini, ele teve foi um ciclo de altos e baixos entre eu e o Buscarini, mas sempre muito respeitoso, tanto da minha parte quanto dele. Eu acho que o Buscarini, ele foi uma pessoa muito importante para a cidade, é uma pessoa importante para a cidade e com certeza vai ser uma pessoa importante para qualquer gestão, né? Agora, antes de eu falar para você se o Buscarini vai fazer parte da minha gestão ou não, eu preciso sentar com ele e conversar e farei isso. Não fiz ainda por falta de tempo e por falta de oportunidade, mas eu não tenho dúvida que eu vou sentar com o Buscarini, não tenho problema nenhum com o Buscarini, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, e fazer parte ou não de um governo depende de uma conversa. A gente precisa entender qual é o objetivo do Buscarini daqui para frente, né? E quais são os nossos objetivos. Havendo um encaixe entre o que nós pretendemos para a gestão pública e o que o Buscarini pretende ainda para a vida dele política, não tem problema nenhum, até mesmo porque ele já provou para a cidade que ele é uma pessoa altamente capacitada. Adilson. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Permitam um comentário inicial antes da pergunta. Deixo meus cumprimentos a você por estar fazendo uma coletiva para anunciar os secretários, diferentemente do atual prefeito, que anunciou os secretários pelas redes sociais, né, demonstrando como seria a relação do governo atual com a imprensa, de maneira desprezando a imprensa, sendo muitas vezes hostil à imprensa, apesar da bajulação mercenária de muitos veículos de imprensa. Feito esse registro, eu quero ir à pergunta que aí é mais breve. Os leitores do Verbo fazem a seguinte pergunta, e com o anúncio do senhor das secretarias, eu calculei pelo menos mais 5 ou 6 secretarias a mais. Os leitores do Verbo perguntam, diante da realidade difícil, realidade financeira difícil da prefeitura, como é que o senhor enxugará gastos criando mais 5 ou 6 novas secretarias? Obrigado. Bom, Adilson, primeiro agradecer pela pergunta, uma pergunta muito inteligente e importante, né? Até para que as pessoas realmente não entendam que a gente está querendo transformar a prefeitura num cabide de emprego secretarial. Tá? Nós já estamos fazendo uma reforma administrativa. E dentro dessa reforma administrativa, com certeza, um dos principais objetivos, na verdade, como cabeça dessa reforma administrativa, é diminuir o custo de livre nomeações. Mas o que nós estamos fazendo é fazer uma distribuição melhor desse secretariado. Então, por exemplo, como que a gente quer diminuir criando 5 secretarias? Nós estamos criando 5 secretarias, mas nós estamos diminuindo cargos que eu entendo que não são tão necessários quanto uma nova secretaria. Então, quando você pegar a nossa reforma administrativa no geral, você vai ver que houve, no mínimo, ou uma equiparação do que nós temos hoje ou uma economia. O que nós estamos fazendo? Nós vamos distribuir melhor, separar melhor essa questão do secretariado, até para que pautas tão importantes como a gente tem
discutindo aqui agora com a questão da indústria e comércio, seja mais centralizada e melhor atendida. Hoje, por exemplo, eu enxergo que a indústria e comércio está dentro de desenvolvimento econômico. Mas em desenvolvimento econômico ele abrange muito mais coisa do que essa questão de atender o empresário. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente tem o melhor resultado e faz uma maior captação para a cidade. Ou seja, a gente vai fazer vai desonerar um pouco a nossa folha, aumentando o secretariado também, né? Isso é gestão, é o que eu falo, sempre falei isso nas minhas campanhas. Gente, a cidade precisa de alguém que faça gestão. Num lugar que tem 10 dá para ter 5 porque tem 10. Agora vai existir lugares que tem 18 que precisam de 23, né? Desde que você não comprometa o que você tem de orçamento dentro da cidade. É isso que nós fizemos. Sempre pensamos no orçamento final. Então a gente veio de cima para baixo. É isso que nós temos hoje? Isso aqui comporta a realidade da cidade? Não. Por quê? Porque nós temos um déficit de 200 milhões. Se esse gasto aqui tivesse ok, eu não teria um déficit de 200. Então eu sei que eu preciso diminuir esse gasto. Então essa primeira etapa nós já começamos. Vamos diminuir esse gasto e vamos fazer uma reforma administrativa para atender melhor a população. Então a criação no primeiro momento, ela gera uma despesa, mas ela está gerando uma redução dentro da quantidade de cargos que estão sendo criados. Márcio. Boa tarde. Daniel, todos os equipamentos públicos estão precários, sem uso. Eu vou dizer a arena, ginásio de esporte Pirajussara, a própria praça, o ginásio Ayrton Senna, o estádio municipal. Ou seja, quase 100% dos equipamentos públicos estão deteriorados, sem possibilidade nenhuma de uso. Somando-se ao orçamento que para 2025, somando com as dívidas que eu gostaria de ajudar, é muito mais que 200, o Adelso aqui pode até dar algum detalhe maior, é muito mais do que 200, porque só ontem, a Taboão Prévio, a Vossa Senhoria vai ter que assumir 40 milhões. Para ser mais exato, só da Taboão Prévio. Isso pode também atrapalhar o CRP para você conseguir verbas federais. Ou seja, como recuperar esses equipamentos tão importantes com um orçamento tão curto, tão apertado? Ô Márcio, bom, boa tarde, primeiro agradeço aí a pergunta. Olha, eu estou otimista nessa questão, primeiro falando da questão da dívida, porque eu acredito que agora, no final do ano, as prefeituras, não só da Taboão da Serra, pelo que eu tenho conversado um pouco, as minhas visitas em Brasília, tanto também nessa questão da Inglaterra que eu fui, tem uma expectativa grande de entrar um recurso maior do que o esperado aí nas prefeituras. Se eu estiver errado também, Deus, você me corrige. Então eu espero que isso realmente de fato aconteça. Tá? Para que a dívida seja o menor possível. Tá? Eu acho, Márcio, é justamente isso. Existe uma expectativa muito grande, porque assim, são dezenas de equipamentos, dezenas de praças, dezenas de escolas que estão precisando de manutenção para ontem. E gera uma expectativa muito grande com o início da nossa gestão que isso vai acontecer de uma hora para outra. O Daniel entrou, fevereiro tem um equipamento mais, março no máximo até junho, Nossa Senhora, junho, né, nós estamos vivendo em outra cidade. E isso para nós também é um desafio muito grande. Né? Então o que nós precisamos fazer? Por isso que eu falo que é muito importante o diagnóstico de cada secretário. Porque infelizmente a gente vai ter que cortar na carne. Hoje nós temos que entender que ou nós fazemos uma gestão séria, entender e priorize realmente de fato o que precisa ser priorizado, ou infelizmente daqui a 4 anos nós teremos uma realidade pior do que nós temos hoje. E é assim que nós vamos governar, e é por isso que eu digo, volto a dizer e volto a afirmar, precisamos priorizar realmente de fato que é necessidade. Mas eu acredito muito, Márcio, conhecendo a cidade de Taboão da Serra, conhecendo as dificuldades do orçamento, tá? Sabendo de forma o que precisa ser priorizado, eu não tenho dúvida que dá sim para fazer um bom trabalho, talvez não na velocidade que a população precisa e merece,
tá? Mas nós atenderemos sim as expectativas. Eu acho que entre os 2 primeiros anos serão anos difíceis, mas que a gente vai conseguir colocar aí a casa em ordem e mostrar para a população o que será a cidade ao longo desses 4 anos aí. E volto a dizer, precisamos estar próximo da população, porque ela precisa entender isso. Ela precisa entender o que está acontecendo na cidade, né? Não dá para você reformar todos os equipamentos de uma vez, mas se ela entender que existe uma ordem de prioridade, né? Existe uma conversa, um diálogo, e ela entenda realmente de fato que está sendo priorizado, que deve ser priorizado, com certeza ela também vai entender, ela vai ter essa paciência e ela vai estar conosco nessa luta, nesse desafio.